E aí galera, aqui é Hora Cartoon com a análise do episódio Revolução, que estreou essa madrugada na Suez, ainda não tem dublado. Finalmente desenrolando a bizarrice da Chloe como prefeita e um marco histórico para os poderes de Lady Noir. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like. Amanhã tem as 50 curiosidades sobre esse episódio revolucionário. Revolução é o 23º episódio da quinta temporada, que vem logo depois de Conspiração, que é quando Chloe dá o golpe de estado e vira prefeita, e antes de Representação, que saiu semana passada aqui no canal, e finalmente vamos entender hoje o sumiço da dupla Lilo e o porquê Marinette estava morrendo de chorar. Começamos com a nova prefeita Chloe Bourgeois fazendo aquele mesmo pronunciamento da cena pós-crédito de Conspiração, declarando Ladybug, Cat Noir e Monarch como foras da lei agora. Com Nadia querendo saber se aquela palhaçada vai durar muito, mas Amandu de Cerise diz que não. Logo haverão eleições democráticas na cidade, mas por hora, seus robôs estarão baixando a lei da Chloe pelas ruas. Coisa que Lady Noir não pode fazer nada. Cat Noir até queria, mas se ela não está automatizada para eles só quebrarem, capturarem o Akuma e consertarem tudo, não podem agir contra alguém sem poderes, senão parecerão os vilões, torcendo para que algum adulto cuide daquela situação ridícula, totalmente ridícula, enquanto eles cuidam do Monarch. Quando Marinette volta para casa, as coisas não melhoram nem um pouco, assim que ela liga a TV e vê no noticiário o que os parisienses pensam sobre a nova prefeita deles. Duas piriguetes acham ótimo alguém jovem como elas as representando, aquele pedaço de bosta xenofóbico que queria que Sabine fosse presa em Chile reaparece para dizer que os super-heróis são inúteis e que a demora em capturar o Monark pode ser porque, na verdade, estão do lado dele. Mano, você tem merda na cabeça. E aí temos ao menos uma sensata do grupo achando um absurdo uma adolescente como prefeita. Ela devia procurar o que fazer, como arrumar o próprio quarto. Obrigado, moça sem nome, por ser a voz da razão aqui. Quanto ao Adrian, ele ainda tá tentando criar coragem para contar a Marinette que ele vai se mudar para Londres, porque ainda tem esperança de fazer o seu pai mudar de ideia. A gente nem precisava assistir Representação para saber que isso nunca ia acontecer. E o Plague encoraja muito ele a fazer isso, e na hora que ia ligar, a própria Marinette já tá ligando. Deve ser um sinal, mas ao atender, ela nem deixa ele falar, perguntando se viu o noticiário, agora com o hater do PTA, o Partido Trapaceiro do André, dizendo que Chloe não pode ser pior que o pai dela. E depois um idiota que realmente caiu no papinho dela de não vai durar muito. Logo mais teremos eleições democráticas. Novamente sem o deixar falar porque precisam fazer algo a respeito e vai ligar para todo mundo para falar sobre isso. Imaginando que aquele não era o momento certo para contar. Vocês juram, Peninha? Numa reunião entre Tomoe, Gabriel, Audrey e Chloe, que aproveitavam seus robôs e demitia o Armand, Gabriel fala muito sonso que faz dias que ela virou prefeita e já resolveu tudo. Monarch nem aparece mais. Nossa, Gabriel, por que será que ele não aparece mais? E ainda com Chloe tendo a sua câmera da Alliance ligada, vemos Cerise em seu covil das catacumbas mais uma vez acompanhando a filmagem do que está acontecendo lá. Mas dessa vez, seus olhos não estão em Gabriel, mas sim no notebook dourado das indústrias Tsurugi que controla todos os robôs policiais. Ela diz pra Chloe que foi uma ótima reunião, incorporando sua mãe, demitindo os pobres pintores que estavam deixando tudo dourado pra ela, e já cortamos pra Monarch em seu covil, pronto pra tirar proveito do seu investimento mais recente em Conspiração, o episódio anterior, a prefeita Chloe Bourgeois, que fará uma bagunça pra eles porque os heróis não ousarão usar seus poderes contra um adolescente indefesa, vendo Tomoe na ligação, talvez nas indústrias Tsurugi, com outro notebook vermelho, enquanto Monarch puxa pra si mesmo os poderes da Kalki, Pollen, Oriko, Waze e Stomp. Chegando de supetão na prefeitura, Tomoe liberando seu acesso nos robôs e estando lá apenas para propor um acordo para Chloe. Mas ela não precisa mais de acordo nenhum porque ela é a melhor prefeita que Paris já viu. Mas como Dona Cerise manda, Chloe obedece pianinha e vai ouvir o que ele tem a dizer. Ele a acumatiza em rainha prefeita, lhe dando 5 poderes juntamente aos seus robôs. E ninguém saberá que ela está acumatizada e com seus robôs invisíveis, resistentes, que podem prender as pessoas em cascos, paralisá-las e teleportá-las para onde quiser. Ela pode ser a vilã e exercer a sua lei de ferro sem que ninguém saiba. Agora faz sentido todo o plano com esses robôs policiais, porque eles são feitos do mesmo material e tecnologia das Alliances, então eles podem receber os poderes dos Miraculous se estiverem ligados a um vilão acumatizado. Eu não sei se esse sempre foi o plano de Tomoe e Gabriel, e na verdade o acumatizado seria o André, ao invés da Chloe, mas eu tenho certeza que esses robôs policiais com mais 5 poderes de Miraculous vão causar um estrago fenomenal, ainda mais que ninguém sabe que ela tá acumatizada ou que esses robôs têm tanto poder assim. No dia seguinte, Adrian tinha certeza que é hoje que ele vai contar pra Marinette que vai pra Londres, mas se depara com um protesto na escola contra Chloe organizado pelas garotas. E quando a rainha prefeita chega se gabando pras câmeras, vê aquele protestinho ridículo deles querendo a professora Boucher e o diretor da Moclé de volta ao colégio, como se ela ligasse.
Mas precisa ligar porque está ao vivo e na frente das câmeras, sua anta, diz Layla, lembrando pela escuta. Manipulando o que os alunos dizem para fingir para o público que querem tomar a escola, ameaçar ela e a democracia e que Bouchier precisa continuar demitida para que sua má influência não afete os jovens. E quando vê Marinette de mãos dadas com Adrian, chega bem perto dela agora para contar um segredinho que ela descobriu. Mas Layla corta essa ideia porque aquela não é a hora nem o lugar para aquela vingancinha dela. Obrigando Mendeleev a dar aula só pra ela e com um monte de mentiras sobre a família dela e a evolução humana, deixando todos do lado de fora extremamente pitos, e do nada, Milene e Van desaparecem dali, sobrando apenas suas placas de protesto. Durante seu governo abismal, ela muda várias coisas em Paris, tipo colocando uma estátua dela mesma de ouro puro em cima do Arco do Triunfo, proíbe o André de vender os sorvetes deles, Alia desaparece e não há nada que Ladybug e Cat possam fazer porque Monarca ainda não deu as caras, e até agora Adrian não teve um bom momento pra contar que ele vai embora. E aos pais de Marinette também irem pra detenção por quererem que Chloe pagasse pelos doces da padaria, manda que ela se reencontre com ele se está com tanta saudade, ferroada e teleportada por um dos robôs policiais, sendo isso que está acontecendo com todo mundo. Adrian fica muito preocupado por sua namorada não atender mais o telefone, não é encontrada em casa, nem nas ruas vazias de Paris, e vai até a prefeita tirar algumas satisfações. Rindo muito da cara dele do quão não pode fazer nada contra ela, ainda mais porque se fizer, vai contar que irá se mudar para Londres em breve como a boa marionete do papai que ele é, a Marinette. Sim, ela sabe. Isso graças à boca de caçapa do Gabriel que soltou isso pra ela em conspiração. Só que ele não liga, vai contar a ela agora e nem dar chance da Chloe fazer isso ou virar seu vice-prefeito como ela quer. E sendo assim, ele é ferroado e enviado pra uma prisão corredor no estádio de futebol onde todos os detentos da Chloe ficam. E é nesse lugar muito assustador que metade da cidade está, porque é onde todos que não se comportam ficam. Todo mundo lá é meio que obrigado a ficar andando eternamente, com Adrian e Marinette tentando se encontrar, e logo ele consegue distrair os robôs pra virar Cat Noir e Marinette virar Ladybug com a ajuda da Alia, criando uma saída pelo esgoto e ela por cima mesmo. Na pirâmide do Louvre, a rainha prefeita dava uma coletiva de imprensa para falar o quão Paris está muito melhor só nesses dias que ela está governando, nem sequer haveria um concorrente contra ela se as eleições fossem hoje, deixando Audrey muito orgulhosa e Tomoe e Gabriel muito satisfeitos porque tudo ocorre de acordo com o plano. E agora Lady Noir podem finalmente intervir naquela palhaçada por saberem que ela foi akumatizada, puxando seu talismã e saindo uma calcinha. Sim, uma calcinha. A coitada fica até sem graça aí, Cat Noir já deixa o cataclisma ativado. E quando Chloe pergunta se alguém é contra minha eleição definitiva como prefeita, fale agora ou cale-se para sempre, eles protestam, com Cerise estando ali perto, escondida, dizendo que ela precisa falar, mas obviamente está atrás de alguma coisa nesse espetáculo, senão estaria em seu covil nas catacumbas. Bem como a chegada deles anima Gabriel e Tsurugi, pois é isso que eles esperavam, motivando as pessoas a quererem sim uma eleição diplomática ao invés de uma ditadura dourada. Descendo da pirâmide, são pegos por cascos dos robôs e o talismã é desintegrado, ou seja, isso confirma o que presumimos no vídeo de fraquezas de cada Kwami. O resistência da Stomp não só aguenta o cataclismo, como o do Cat Noir aqui é inútil e foi inútil contra o Monark, como também pode desintegrar um talismã se for usado diretamente contra quem está com resistência ativado, por ser um objeto mágico, bem como esses robôs conseguiram fundir o casco e o resistência numa coisa só, uma esfera verdadeiramente e absolutamente inquebrável. Só achei estranho que os dois não sabiam que a Chloe e seus robôs estavam com poderes de Miraculous, tipo... Eles acharam que robôs normais podiam ficar invisíveis, paralisar e teleportar alguém assim de grátis? Ah, pelo amor de Deus, né, Zek? Que incoerência maluca. Eu imaginei que fosse dar ruim. Agora não tão ruim assim ao misturar dois poderes de Kwamis que deviam ser proibidos de se misturar por criar uma coisa tão apelona. Assim, com a Chloe comemorando sua vitória suprema e Gabriel e Tomoe também, porque em alguns minutos eles irão se transformar e é só a Tomoe retomar o controle dos robôs e pegar os Miraculous pra si. Com os dois percebendo que a única coisa que pode salvá-los agora não é se uma pessoa agir, mas se todos agirem contra a Chloe. Então, tic-tac, a transformação começa a sair. Mas Cat Noir percebeu uma coisa na sua My Lady. Quanto mais ela se esforça, mais ela desacelera a destransformação do uniforme deles. Então podem aguentar mais e nisso ela implora, apelando pro emocional das pessoas, porque é assim que se destransformarem, todos terão que lutar por si sós. Coisa que já fizeram os apoiando ou sendo portadores temporários. Não temam o Monark, porque se tem alguém que pode se levantar contra ele, são vocês. Coisa que obviamente nenhum parisiense preguiçoso quer fazer se já tem dois heróis ali pra lutar por ele, sendo que a resistência precisa ouvir pra todos decidirem agir, se despediram do outro e começa o levante de Paris contra Adolphe Bourgeois, coisa que enche Lady Noir de determinação e os dois se transformam novamente, deixando Gabriel a ponto de dar um tiro em alguém porque aquilo não é possível. E a única explicação que Noru acha que tem é que, bem, eles cresceram. Correndo como os covardes que são, valendo ressaltar que Tomoe derrubou seu notebook vermelho que tem o controle mestre sobre aqueles robôs, que os ordena com muito mais prioridade do que o notebook dourado da Chloe.
Bustier rasga a faixa da Chloe, liberando o Akuma, e o próprio Ketenoaki comemora, fazendo vários cataclismos, porque agora eles não têm mais esse limite. E quando Ladybug ia dar um talismã anti-Akuma pra Chloe, André pede que ela não faça isso. Está na hora dele corrigir seus próprios erros como pai, arrastando a rata, e Cerise corre para pegar o notebook vermelho derrubado por Tomoe Tsurugi. Cara, eu não imaginei que eles realmente iam conseguir quebrar o limite de tempo aqui. Pra mim, eles só iam segurar o tempo suficiente pra não serem descobertos. Eu até falei disso num vídeo, mas pra mim ia ser uma surpresa dos episódios finais, do 25 e do 26, ou da própria sexta temporada mesmo, não do episódio 23, assim, tão aleatoriamente. E uma coisa interessante é que assistimos todo o episódio 24 depois desse e não tivemos esse spoiler em nenhum momento, porque Ladybug não chama talismã nenhum e Ketenoa só ativa um cataclismo. Lá ele já não tem o limite de tempo ou de transformar de volta, o que é incrível, e eu passo um paninho pra Telequebec por isso, tá? A coisa mais importante de Revolução, eles realmente não spoilaram. Nem assistindo essa cena a primeira vez do episódio, eu achei que isso fosse acontecer, porque não era necessário, literalmente não era necessário aqui, porque quem resolveu tudo foram os próprios parisienses. Então eles só precisavam segurar a transformação por uns minutos e depois irem embora. Mas não, os roteiristas realmente estão preparados para seguir em frente na sexta temporada da série sem a chatice de transformar de volta, escolhendo um dos episódios finais para marcar a maior evolução de poderes que Ladybug e Ketenoa já tiveram, até mais que os próprios talismãs mágicos. Vamos ver como funciona você chamar mais de um talismã ao mesmo tempo, provavelmente nos episódios finais de temporada. E com todos comemorando, Milene solta que Bustier deveria ser a prefeita da cidade. Todo mundo adoraria ela como prefeita. Ficando meio insegura, mas todo mundo apoia isso nela. E é por isso que no episódio de representação, ele já começa com ela concorrendo ao cargo de prefeita. E aquilo merece uma comemoração. Ótimo, porque o baile da escola é nessa noite mesmo, no dia da Bastilha, com Marinette indo pra casa se trocar e Adrian também para encontrá-los na Torre Eiffel. Num jatinho a caminho de Nova York, Audrey levava Chloe com ela, porque lembram do que eu falei pra vocês nas curiosidades de conspiração? Quando André desiste do cargo de prefeito, ele também deu a guarda da Chloe pra Audrey e pegou a da Zoe pra si. Então naquela cena, provavelmente estava levando pra mãe dar um jeito. Audrey briga muito com ela porque tinha todo o poder em suas mãos e estragou tudo, arruinando a reputação do nome delas em Paris e no mundo inteiro. E bourgeois não são perdedores, proibindo ela de ir a Londres nas férias porque vai retomar o controle da sua vida a partir de agora, ao começar pela educação. Provavelmente a jogando em um colégio interno, que nem aquele que a Zoe estudava e era horrível. E pianinha, Chloe não levanta a voz para sua mãe, apenas vai pro fundo da aeronave pensando em ligar para Sabrina por estar triste, mas sua arrogância é grande demais pra isso. Escolhendo o número da Marinette porque ela tem uma ótima fofoca para contar à padeira antes de ir, que seu namoradinho vai se mudar pra Londres e não contou a ela. Cara, eu sinceramente entendo o ódio mortal que os fãs da Chloe exalam, porque essa última cena da personagem dela só serviu mais uma vez pra mostrar que não existe mais redenção ou humanidade nenhuma pra personagem da Chloe, porque no ponto que ela tá mais triste e acabada da história da vida dela, ao invés de ligar pra sua ex-melhor amiga por estar muito triste, ela prefere ligar pra Marinette pra atormentar ela mais uma vez com algo que não vai mudar nada na vida dela. Joga ela no colégio militar, Audrey, pelo amor de Deus. E chegando em casa, Gabriel ordena que ele vá fazer as malas, porque o avião para Londres sai em 1 hora. Não tendo outra opção, e Natalie até fala para ele, você não pode desobedecer o seu pai, mas não deixe mais ninguém impedi-lo de amar quem você quer. Passando para uma cena deprimente, sério, no sentido mais literal da palavra deprimente, do Adrian implorando ao seu pai que deixe ele viver em Paris com sua namorada e amigos. É isso que ele quer, respondendo que é para ele ir para Londres como um agreste, e é isso que a mãe ia querer para ele, mas ela ia querer que ele fosse feliz. Nem respondendo, e Adrian tenta em vão fugir do carro com as portas trancadas. Se tem uma cena na série inteira que devia ser censurada, é essa cena aqui, porque se eu, com a mente de um adulto, fiquei despedaçado com ela, imagine uma criança emocionada. Doeu. Enfim, ele liga pra Marinette de última hora pra dizer que vai se mudar pra Londres em alguns minutos, tentou fazer tudo que era possível pra impedir, mas não conseguiu e acha que não merece o amor dela por magoá-la desse jeito com uma notícia dessas. Deixando Marinette tão destruída quanto nós, e quando ela se determina a não deixar as coisas acabarem assim, Gabriel falava com Tomoe sobre já terem vendido alliances o suficiente pelo mundo. Por todo lugar no planeta, pessoas estão à mercê deles, e a partir do momento que Kyoki e Adrian estejam seguros em Londres, iniciarão a operação Aliança Perfeita. A mesma operação que eles mencionaram em representação e teria começado naquele episódio mesmo se os dois filhos não tivessem fugido de Londres cada um do seu jeito. Por isso, os colocaram no BBB Inglaterra. Precisam estar em locais seguros sem chance de fuga, porque o grande plano de Tomoe e Gabriel terá uma escala global, graças às alliances. E pelo que disseram aqui, provavelmente nos lembrará o ataque dos acumatizados do Scarlet Moth ou o ataque dos contra-ataques na temporada anterior. Mas ao invés de ser apenas em Paris, vai ser no mundo inteiro. Vai ser o maior desastre que já teve na história dessa série. E para acabarmos o episódio bem,
mal, tá bem mal, porque a gente não tá bem. Marinette invade o aeroporto com sua lambreta e Gorila deixa que eles se encontrem e se beijem numa provável referência ao beijo perfeito de Casablanca, separados após muita força. E então o episódio acaba com o Ed Card parecendo a capa triste de um filme de romance. Gente, isso foi tão lindo. E bem, na cena pós-créditos do episódio, que agora virou padrão, né? Todo episódio tem uma cena pós-créditos. Agora temos a infame ligação da Chloe pra Marinette pra contar aquela fofoca, logo depois da Marinette sentir a maior perda da vida dela. Mandando-a calar a boca porque já sabe daquilo. Adrian a ama e não tem nada que ela possa fazer a respeito. Já perdeu todo o poder que tinha pra fazer qualquer coisa contra ela ou qualquer um. Ela é a perdedora e ridícula ali. Totalmente ridícula. Aproveite sua viagem. E com isso, Chloe fica pasma com a maior jantada que ela recebeu na sua vida, quase entrando em posição fetal para chorar. E encerramos com Lailinha, Cerise e Rossi levando para o seu covil seu novo notebook gamer com placa RTX 3090, pronta para abri-lo peça por peça e fazer algumas mudancinhas na obra tecnológica das indústrias Tsurugi e seus futuros robôs policiais. Gente, sinceramente eu não dava nada por esse episódio, principalmente porque o trailer oficial dele foi bem meia boca, só que teve muitas e muitas mudanças, impactos e emoções pra série inteira ao redor da prefeita, da rainha prefeita, mas nada sobre ela em si. Tivemos um dos planos mais minuciosos da dupla Agreste e Tsurugi, a akumatizada mais poderosa da temporada pelo tanto de poderes e o número de robôs que ela tinha, o primeiro beijo de Adrianette digno de virar um quadro na sala aqui da minha casa, a evolução dos limites de tempo e poderes da dupla Lady Noir, muito drama familiar, mais mistérios de Layla Sorrateira Rossi e o adeus final das personagens de Audrey Bourgeois e Chloe. Então, eu dou uma nota 9. Ele foi fantástico, mas tem muitas e muitas incoerênciazinhas nele que se quebram e se contradizem o tempo todo. E olha que eu nem tô falando do fato da Chloe ter virado prefeita, tá? Amanhã vocês descobrem isso nas curiosidades do episódio. E por esse vídeo é isso, galera. Outra análise muito longa, porque foram muitos acontecimentos importantes que merecem ser mencionados. Não esqueçam as curiosidades amanhã aí que o final de temporada, com formação e recriação, vão lançar dia 1º de julho na RTS, na Suíça. Pois é, infelizmente o Globo vai perder. E até o próximo vídeo.